que Jesus transforma. E essas virgens, elas tinham essa missão de preparar o casamento da noiva, do noivo. Elas tinham a responsabilidade de preparar o caminho para o noivo voltar. Elas tinham a responsabilidade de sair para buscar o noivo, de clarear o caminho para que o noivo venha ao encontro da sua esposa. Mas quando a Bíblia diz que elas saem, o noivo ele tarda. E nessa tardança do noivo, a Bíblia diz que as 10 virgens dormiam. As 10 virgens dormiam. A Bíblia diz que meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Mas só que quando a gente olha para o capítulo 25, quando alguém diz à meia-noite ouviu-se um clamor, não significa que o noivo veio à meia-noite. Ele pode ter vindo na madrugada, no horário do sacrifício, no horário da oração, no horário da intimidade. A Bíblia diz que aquelas noivas aquelas virgens, que estavam preparadas, elas acenderam as suas lamparinas, porque elas tinham azeite de reserva. Nós sabemos que na vida do cristão o azeite representa, aleluia, a presença do Espírito Santo. Nós sabemos que no mundo passado, com os discípulos, quem era o mediador entre o Pai, entre a igreja e Deus, era Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus morre, ele olha para a igreja e diz: olha, vocês não ficarão órfãos, eu enviarei outro Consolador. Agora tem um mediador entre nós e Jesus. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Jesus vem com toda a sua majestade, com todos os seus anjos, com toda a sua glória. Ele ficará nas alturas das nuvens. E quem é que vai levar a igreja até Jesus? É o Espírito Santo de Deus. Crente que não tem presença, eu vou falar, não vai subir. Crente que não tem intimidade, vai ficar. Crente que não gosta de oração, crente que não tem azeite de reserva, crente que não tem intimidade com Jesus, vai ficar naquele dia. Quem não tem azeite vai ficar, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir ao encontro de Jesus nas alturas. É Ele que é o mediador, é Ele que vai nos guiar até o encontro. E as virgens, elas usavam esse azeite para clarear o caminho, para clarear a face do noivo, para aí sim poder levar o noivo até a noiva. Mas se eu não tenho intimidade com o Espírito, se eu não gosto de orar, se eu não gosto de ler a Bíblia, como é que eu vou ver a face do noivo? Como é que eu vou ganhar almas para Jesus? Como é que eu vou fazer as coisas de Deus se eu não amo fazer missão? Se eu não amo pregar? Se eu não amo evangelizar? Se eu não amo fazer cruzada? Se eu não amo culto de oração e ensino? Se eu não amo escola bíblica dominical? Se eu não amo fazer as coisas de Deus? Tem um povo que está preparado dentro da igreja. Tem aquele que foi chamado para essa grande obra, que ele tem amor no que ele faz, que ele se dedica no seu chamado, que ele se dedica na ordenança de Deus. Mas tem metade da igreja que só faz as coisas no empurrão. Se o pastor não mandar mensagem, não vem para o culto. Se o pastor não for buscar, não vem para a reunião. É fazer a obra de qualquer jeito, igual as 5 virgens loucas que foram, aleluia, ordenadas para fazer uma missão, mas estão fazendo do seu jeito. Aí vai chegar naquele dia, aleluia, que ele vai começar a separar os bodes das ovelhas. Em Mateus 25, do 31
aqueles que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu estava enfermo, me visitou, cuidou de mim, quando eu estava nu, me deste de vestir. Mas para aqueles que tiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Como assim, Jesus? Eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, eu fazia missão na igreja, é verdade, pregava, mas não vivia, cantava, mas não vivia o que cantava, era para ir para a igreja, era os empurrão. Não pense que só porque você está sentado no banco da igreja você está salvo. Banco de igreja não salva ninguém. Não pense que porque você está aqui em todos os cultos você está salvo. Não. A Bíblia diz: não sou eu que estou falando, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quando eu olho para essa parábola do capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele é bem detalhista no que ele faz. Ele diz assim: metade vai subir, é verdade, porque foi obediente, evangelizou, ganhou almas, pregou, fez missão, fez do jeito que eu mandei, mas metade vai ficar porque foi rebelde. Foi rebelde, não fez do jeito que eu fiz, que eu mandei. Às vezes nós não damos ouvido para aquilo que Jesus está falando dentro da igreja, mas é nos mínimos detalhes que nós vamos ficar de fora do céu. E Deus, Ele usa a voz do seu pastor para te alertar. Quando o teu pastor te cobrar de algo, não questiona. É Deus usando a voz dele para falar com você. E Deus usa. A Bíblia diz que numa certa feita, Samuel estava dormindo, ainda novo, menino inexperiente, na casa do seu senhor Eli. E a Bíblia diz que Deus, ele falou: Samuel se levanta correndo, vai no quarto de Eli e diga: fala, meu senhor. Ele diz: eu não o chamei. Dó. Ele faz isso uma segunda vez. Samuel volta para o quarto de Eli e ele diz: eu não falei contigo. Mas só que Eli entende o mistério que era Deus falando com Samuel. E ele diz: olha, quando tu ouvir a voz, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Deus estava falando com Samuel, mas a voz que o Samuel estava entendendo e reconhecendo era de Eli. Porque Samuel não tinha uma experiência ainda de conhecer a voz de Deus, mas Deus usou a voz de Eli para falar com Samuel. Aí quando o teu pastor te repreende, tu quer sair da igreja. Quando o teu pastor exorta, disciplina, tu quer sair da igreja, mas é Deus usando a voz dele para falar contigo. Que nós possamos fazer missão com excelência. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. A missão foi dada para toda a igreja, mas infelizmente não é toda a igreja que vai subir. Eu não tenho medo de falar isso aqui, bicho. Aonde eu subo eu falo sem medo, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Sabe por quê? Tem muito crente relaxado dentro das igrejas. Eu não estou falando aqui na sua igreja, eu estou falando em geral, dentro das igrejas. Tem aquele irmão que o Senhor pode contar. Tem aquela irmã do círculo de oração que toda igreja quer ter uma. Tem aquele obreiro que ele se doa para a obra, ele vive para a obra, ele vive para Cristo, ele ama fazer missão. Mas tem aquele que a gente tem que estar arrastando. Tem aquele que, em vez de dar trabalho para o diabo, fica dando trabalho para a sua liderança. A liderança tem que ir atrás, tem que buscar. É aquele que quer fazer de qualquer jeito. Era assim que estava às vezes despreparada.
Aí quando o noivo está chegando, que a trombeta toca, elas despertam e elas vão pedir azeite para as prudentes, para aquelas que se prepararam, para aquelas que oraram, para aquelas que jejuaram, para aquelas que consagravam e tinham uma vida de intimidade com Deus, que aquelas que ainda choravam no culto, daquelas que prestavam atenção quando Deus falava, mas tinha aqueles que vinham para o culto e não prestavam atenção, passavam o culto todinho no celular, vendo status, vendo história, respondendo mensagem, e não entendiam o que Deus falava. Tem aquele crente, aleluia, que passa o dia todinho na Netflix, passa o dia todinho no Instagram, no Kawaii, no TikTok, quando chega de noite, ainda quer escutar a voz de Deus. Não, esse não tem azeite de reserva. Mas aqui no nosso meio ainda tem crente que tem azeite de reserva. Aqui no nosso meio ainda tem crente que tem o joelho calejado por quem dá hora. O que vai fazer tu ter azeite de reserva é os momentos de oração, que o Espírito Santo vai te encher, vai te renovar. É os momentos que tu vai te aquebrantar e vai chorar na presença do Senhor. Nós temos que carregar essa presença. Crente sem presença vai ficar. O crente que quer fazer a obra de qualquer jeito, ele vai ficar. E quando o noivo está chegando, a Bíblia diz que as 5 loucas saíram para comprar azeite, e quem estava preparado entrou para a festa de casamento. Aí nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena tudo que eu passei por amor ao Evangelho, valeu a pena tudo que eu sofri, as calúnias, tudo que falaram de mim, valeu a pena hoje. Hoje eu estou me alegrando, hoje eu estou vendo a face do meu noivo, hoje eu estou vendo a face do meu Deus. Vai valer a pena, igreja. Hoje você pode achar que não vale, mas vai chegar aquele dia que você vai se arrepender se você não fazer valer a pena hoje. E quando as loucas chegam, a Bíblia diz que elas batem na porta, só que a porta estava fechada por dentro. Se tem alguém que tem experiência em porta de Deus, quando o dilúvio veio, que ele mandou Noé entrar na arca, a Bíblia diz que ele tranca a porta por dentro, tranca a porta para Noé não abrir, porque quando Noé ouviu o clamor daquele povo, quem entrou, entrou, quem não entrou vai ficar de fora. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 15: e todo aquele que não foi achado escrito, essa é a porta, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa é a porta. Se você não entrar nesse livro hoje, depois de morto é que você não entra. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida hoje, nós não sabemos o que pode acontecer depois do culto. Jesus pode voltar agora no momento da oração. Como é que você está? De que forma você está se encaixando na obra? Você está se encaixando no padrão das prudentes ou no padrão das loucas? Você está fazendo a obra com excelência ou você está fazendo a obra aos empurrão? Deus sabe do jeito que você faz a obra. Deus sabe do jeito que você vive na obra. Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração. E aquelas virgens loucas, elas ficaram de fora. E grande foi a dor, grande foi o pranto. O que nós podemos fazer hoje, o que nós viemos fazer hoje, o amanhã só pertence a Deus. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso sair no noticiário. Pode ter acontecido algo comigo. Eu costumo sempre dizer que Jesus está voltando de uma forma individual para buscar. Tem muito crente morrendo. Jesus está voltando para buscar a igreja de forma individual, mas vai chegar o dia que ele vem buscar a igreja no arrebatamento por completo. Mas lembra, nem todo mundo vai subir.
Parece duro isso aqui, mas é Bíblia. A Bíblia diz que onde tiver dois, vai subir um e vai ficar outro. Aí você se pergunta por quê? Porque alguém buscou mais, alguém fez mais. A Bíblia diz: porfiai, lutar, disputar para entrar no céu, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Fazer missão é renúncia. O reino de Deus é renúncia. Mateus 10:37. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é obrigado você vir, mas também não é obrigado Jesus te levar quando Ele voltar. Viva do jeito que você quer, da maneira que você quer, só não morra sem Jesus. Se você precisa se arrepender, se arrependa hoje, porque a oportunidade é agora, enquanto nós estamos vivos. Então que nós possamos exercer, fazer a nossa missão com excelência. E Jesus traz essa parábola das 10 virgens, desse casamento judaico, que nós possamos sair e pregar o Evangelho para o povo lá fora. Se você começar a prestar atenção, todo culto, você está vendo sempre as mesmas pessoas, você está sempre pregando para as mesmas pessoas, porque nós não estamos indo buscar o povo lá fora. Tem alguém lá fora que precisa de uma palavra. Eu sempre costumo dizer, evangelista, que é bom a gente dar uma cesta básica, mas mais poderoso do que uma cesta básica é uma palavra que eu libero na vida de alguém. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 3, que Pedro e João, indo para o templo orar, tinham um coxo de nascença, e aquele coxo pedia esmola todos os dias ali. Ele olha para Pedro e João e pede uma esmola. Pedro não tinha nada no bolso, nem João. Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que tu tem para oferecer para alguém lá fora? O que tu tem para dar para alguém lá fora? Sabe o que é que eu entendo com esse